Você também começou a sentir que os centros da cidade estão estranhos? Menos gente andando, mais loja fechada, o shopping vazio em plena quarta-feira, gente. Restaurantes que antes tinham fila, hoje não tem mais nada. Estacionamentos que antes viviam lotados, aparecem agora abandonados. E não, isso não é só a sua impressão. Tem uma mudança muito maior acontecendo no mercado, enquanto muita empresa ainda só tenta entender como vender mais. O comportamento das pessoas mudaram completamente. E talvez o problema não seja a crise, não seja o governo, não seja político. Talvez o mundo simplesmente tenha mudado. E muita empresa que talvez como a sua ainda não percebeu isso. Mas antes disso, de compartilhar esse assunto contigo, já se inscreve aqui no canal da Oceanos para você receber conteúdo de qualidade de marketing para quem quer construir negócio que duro em um país viciado em atalhos que é igual ao Brasil. Bora lá, já deixa aqui o seu like e se inscreva no nosso canal. Para vocês terem uma ideia, durante décadas as cidades foram construídas em volta do fluxo de pessoas. O centro era o coração econômico da cidade. Pensa comigo, as pessoas saíam cedo, iam trabalhar, passavam em loja, almoçavam fora, compravam, no shopping. A cidade, ela girava em volta disso. Só que agora, meu amigo, o fluxo ele tá indo pro digital. Hoje, você trabalha de casa, pede comida no celular, compra roupa ali pelo TikTok, ou pela Shein, ou pela Shopee, compra eletrônico pelo Mercado Livre e recebe tudo sem sair da própria casa. E isso muda completamente a lógica das cidades. Porque o varejo físico, simplesmente, ele sempre dependeu de movimento. E o problema é que agora o movimento ele mudou de lugar. Porque antes da pandemia, o trabalho remoto ele era uma exceção. Depois dela, isso virou comportamento, principalmente em grandes cidades. E talvez você pense que isso só acontece em cidades gigantes, mas isso já começou a aparecer até em cidades do interior. Por exemplo, aqui em Varginha, que é a cidade da Oceanos, uma reportagem mostrou que o centro da cidade perdeu 91 lojas em apenas 6 meses. E quando você começa a olhar para isso, você percebe um padrão. Porque durante muito tempo, o centro das cidades dependia de uma só coisa: pessoas circulando o dia inteiro. Só que agora esse comportamento mudou, igual eu falei desde o início do vídeo. Hoje, parte do consumo acontece no celular, no delivery, no marketplace, no Instagram, no TikTok. E isso não só acontece aqui. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o trabalho remoto ele saiu de uma média histórica de 5% para algo próximo de 20%. Em cidades como São Francisco, a vacância de escritórios passou de 6% para mais de 20%. Enquanto as ruas esvaziavam, o e-commerce explodia. Só aqui no Brasil, o e-commerce online cresceu mais de 27% em um único ano. Milhões de brasileiros começaram a comprar online pela primeira vez. E agora surge uma nova camada, o TikTok Shop, que é a compra por influência, compra impulsiva por emoção, uma compra sem sair do sofá, gente. A internet ela deixou só de ser um canal, ela virou o próprio ambiente de consumo da própria marca e principalmente do consumidor. E aqui começa um efeito perigoso, porque menos pessoas circulando nas cidades significa menos consumo local, significa menos lojas sobrevivendo, porque menos pessoas circulando significa menos consumo local. Menos consumo local significa menos lojas sobrevivendo, gente. Mais lojas fechadas significa ruas mais vazias. E ruas mais vazias geram sensação de insegurança. Então, menos pessoas querem frequentar aquele lugar. É quase uma espiral silenciosa. As cidades elas começam lentamente a perder vida naquele ambiente. E talvez o mais louco disso tudo é que muita empresa ainda opera como se estivesse lá em 2008. Muita marca acredita que ter um ponto bom resolve. Abrir mais uma loja resolve, fazer promoção resolve, mas o consumidor mudou. Hoje as pessoas valorizam conveniência, tempo, qualidade de vida, facilidade, experiência, identificação com a tua marca. A loja física ela não morreu, mas o papel dela mudou completamente na jornada do consumidor. Hoje a loja física ela precisa ser experiência, precisa ser marca, precisa gerar o sentimento de comunidade e principalmente a conexão da tua marca com o cliente. Hoje a loja física ela é uma distribuição inteligente, porque vender produto qualquer marketplace vende. E é exatamente aqui que muita empresa começa a sofrer. Porque durante muito tempo, pensa comigo, o fluxo ele vinha sozinho. A cidade movimentava, o shopping movimentava,
o centro movimentava, hoje não. Hoje, se a empresa não constrói presença, ela desaparece. E se ela não gera demanda constantemente, dia a dia, ela fica dependente do acaso, da indicação, porque o consumidor não passa mais na frente da sua loja todos os dias. Agora a marca, ela precisa aparecer no celular dele, no Instagram, no Google, no TikTok, no WhatsApp, gente. O digital, ele deixou de ser marketing. Hoje ele virou uma infraestrutura de sobrevivência da tua marca. E é por isso que tanta empresa está perdida. Porque percebeu tarde demais que não basta mais só abrir a porta ou melhorar a sua vitrine e esperar o movimento. Agora você precisa construir canais que gerem atenção, relacionamento, demanda e venda. É isso. Você precisa criar isso com o objetivo de venda. E talvez seja esse o maior desafio das empresas hoje. Entender como crescer em um mundo onde o comportamento mudou completamente. Inclusive, se você sente que sua empresa ainda depende demais só de indicação ou do acaso, movimento natural ou fluxo de shopping, eu deixei um link aqui na descrição, porque é exatamente isso que a gente constrói na Oceanos. Sistemas de aquisição para empresas que querem crescer com mais consistência no digital. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo. O problema nunca foi só o centro vazio ou o shopping vazio. O problema é construir um negócio para um comportamento que já não existe mais em 2026. Tem empresa tentando vender como em 2010 para um consumidor que vive em 2026 já pensando no próximo ano, 2027. E isso cria uma desconexão enorme, porque enquanto o mundo acelera, muita empresa continua presa em um modelo antigo de consumo. Os negócios que vão sobreviver não vão ser os maiores, nem os que gritam mais alto na internet. São os que entenderem como as pessoas vivem hoje. Porque no final, o consumidor mudou, as cidades mudaram, o fluxo mudou e talvez essa seja uma das maiores transformações econômicas e culturais que a gente vai viver nos próximos anos. A gente decidiu abrir esse espaço para falar sobre algo que a gente realmente acredita. É marketing que constrói negócio de verdade dentro da economia real. Então, se você gostou desse vídeo, dessas observações, clica no link da descrição e conheça aqui a solução da Oceanos para criar sistemas de aquisição para a sua empresa. E já aproveitando, se inscreva aqui no nosso canal e segue também a Oceanos lá dentro do perfil do Instagram. Obrigado, te vejo no próximo vídeo.